meninas, agora o assunto é bem sério, tá? A gente vai falar sobre compulsão alimentar e comer compulsivamente. Isso é bastante importante porque vocês estão num processo de mudança de hábito e quando a gente está num processo de mudança de hábito, a gente tem que saber do que se trata, tá? A gente tem que saber porque muitas pessoas falam, olha, eu não consigo emagrecer porque eu tenho uma compulsão alimentar. Aí eu pergunto, tá, e o que seria uma compulsão alimentar? Ah, é que eu como demais. Então você come excessivamente. Então a gente precisa saber o que é compulsão alimentar. Bom, segundo algumas pesquisas, o transtorno alimentar não pode ser caracterizado como um quadro compulsivo, tá? Nem toda pessoa que come muito tem ou desenvolverá compulsão alimentar. Isso é algo que deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Importantíssimo, você não consegue se autodiagnosticar com compulsão alimentar. Você precisa passar com um profissional da área da saúde, ou com psicólogo, nutri, que vão acender aquele sinalzinho de alerta, né? E aí um psiquiatra, se for o caso, porque se tiver alteração neural de substâncias, você vai ter que entrar com medicamento. Sabendo disso, que compulsão alimentar não é como comer compulsivamente, tá? O que exatamente então é uma compulsão alimentar? Ele é um transtorno que vai depender dessa compulsão alimentar ter uma frequência alta, uma intensidade grande e principalmente a culpa que a pessoa sente depois de comer tanto. Então, ela traz muito esse sentimento de culpa. Ah, mas quando eu como muito também eu sinto esse sentimento de culpa. Você faz isso todos os dias? Com qual frequência você faz isso? Como que é esse comer? Qual a intensidade, o tanto? Quantas vezes por dia você come exageradamente? Isso tudo são perguntas que você vai ter que responder para que os profissionais que te acompanham saberem se realmente você tem uma compulsão ou não. Existem algumas escalas também que podem ser respondidas para a gente poder verificar. Algumas frases que são muito comuns para quem tem compulsão alimentar, tá? São: eu não tenho controle sobre isso, só paro de comer quando eu passo mal, só paro quando acaba toda a comida ou parei porque alguém chegou. Olha que grave. Então, durante o episódio compulsivo, na compulsão alimentar, o paciente consome uma quantidade muito maior de alimento do que qualquer outra pessoa no mesmo período de tempo. Então, por mais que eu fale, olha, eu como muito, agora eu como muito mais do que a pessoa que come muito, esse exagero, esse excesso também levanta sinais de que você tem uma compulsão alimentar. E se você, depois que você come em excesso, né, fizer uso de diurético, laxantes, se induzir o vômito, né, enemas, então se quiser fazer essa purgação desse alimento, aí você pode estar com um problema muito maior, que é a bulimia. Ela ainda consegue ser pior que o transtorno compulsivo. Ela tá dentro do transtorno compulsivo, só que ela ainda é mais difícil de tratar. Por quê? Porque você, além de comer em excesso, você ainda tenta tirar esse excesso de dentro de você. Então também tem que procurar ajuda multiprofissional. Se estiver passando por alguma coisa parecida, por favor, me acione no WhatsApp ou pela caixinha do Instagram. E tem gente também que depois de comer exageradamente ainda vai fazer atividade física ou tenta fazer jejum assim inadequado, sem acompanhamento nutricional, que também está muito relacionado com essa culpa que está inserida dentro do transtorno de quem tem a bulimia. E a compulsão alimentar é difícil de diagnosticar e precisa de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você come exageradamente muito mais do que a pessoa que come muito, não necessariamente ela precisa ser em sequência de dias, né? Então ela pode ser episódicas, que levanta também um sinal de alerta. Bom, o paciente que tem um transtorno compulsivo geralmente sente culpa, como a gente já tinha dito, tá? E ele pode apresentar uma associação com depressão leve e moderada, às vezes grave também. Então, é interessante ter algumas escalas que você pode fazer junto com um profissional da saúde para verificar como que você tá, né? Tem escalas qualitativas, escalas quantitativas que acendem o sinal de alerta para ver se você tá com transtorno depressivo
que existe leve, moderado e grave, ou se você está num estado depressivo que é tido como normal. Existem 2 tipos de depressão, que é a unipolar e a bipolar. Isso também a gente vai ver mais pra frente quando a gente falar sobre depressão. A preocupação com a forma corporal, ela é excessiva, tá? E o transtorno compulsivo, ela tá muito associada com as pessoas que têm o sobrepeso. Tá? O transtorno compulsivo, ele tá mais associado com as pessoas que têm sobrepeso do que as pessoas que não têm, e as pesquisas trazem isso. Critérios que o DSM traz pra gente saber se tá dentro de um quadro de compulsão, tá? Então presta bastante atenção. 1. A compulsão alimentar ocorre em média pelo menos uma vez por 3 meses. A compulsão alimentar acontece em média pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Então, se uma vez por semana você tem esse exagero do exagero de se alimentar, de sentir culpa, de sentir tudo isso, tique no transtorno alimentar pelo DSM, tá? 2. Os pacientes têm sensação de falta de controle em relação à alimentação. Então, se você sente essa característica, tica também. Bom, além disso, você tem que ter pelo menos 3 desses sintomas que eu vou falar agora, tá bom? 1. Comer muito mais rápido do que o normal. 2. Comer até se sentir desconfortável, cheio, sabe? Quando você fica com aquela sensação de estufamento. 3. Comer grandes quantidades de alimento mesmo quando não sente mais fome física. Então, tô comendo, não tô mais com fome, mas tô comendo. 4. Comer sozinho por vergonha. 5. Sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente. Então, você tem que, pelo menos, marcar 3 desses episódios pra gente considerar também uma possibilidade de uma compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele é diferenciado, então, da bulimia nervosa, que foi o que a gente falou. Na bulimia, na compulsão alimentar, você não tem o expurgo, né? Então, esse comportamento compensatório não existe. Então, vômito autoinduzido, uso de laxante, diurético, exercício excessivo, jejum, que foi tudo que a gente já falou. Isso é o que vai diferenciar o comer excessivo com o transtorno compulsivo. Se você tiver se identificado com uma dessas características, me aciona no WhatsApp ou pela caixinha do Instagram, tá bom?